E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém? Feche os seus olhos, você que pode, mesmo assentado, ore comigo. Senhor meu Deus e eterno Pai, a tua palavra acabou de ser lida e será pregada a partir deste momento. E o meu desejo é que o Senhor possa sacar da tua aljava e acertar o teu alvo nesta noite. Que o teu nome venha a ser glorificado por intermédio do que iremos pregar aqui, sabendo que estamos na total dependência do teu Espírito. Por isso, Pai, que o Senhor possa sentir-se na liberdade de inspirar esse pregador, para que a tua igreja saia daqui alimentada e também saciada, para que o teu nome venha a ser glorificado em nosso meio. O meu pedido é que todo ladrão de semente, que todo disse-me-disse, ou qualquer tipo, meu Deus, de ação maligna contra nós nesta noite, seja repreendido e expulsa no nome de Jesus. E que este ambiente que é profético possa neste momento exalar a tua glória, e que em nome do Senhor Jesus Cristo o Senhor abra o entendimento do teu povo, e que o coração deles estejam como uma terra boa, que irá receber uma semente, que irá frutificar para a glória do seu nome. É o que eu te peço, agradecido, crendo que o Senhor ainda fala, em nome de Jesus. E você diz: meus queridos e eternos irmãos, noivo do Cordeiro, amigos que vieram de perto e de longe para ouvir a palavra do Senhor, é bem verdade que o texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido, muito apregoado e propagado nos nossos dias atuais. Vai nos falar acerca de uma das parábolas que Jesus estava contando para um grupo de pessoas que fizeram questão de levá-lo até a casa para poder jantar com eles. É interessante que quem convida Jesus para jantar são pessoas que eram consideradas pelos fariseus, os doutores da lei da época, pecadores e homens sem honra e sem moral. Jesus Cristo, sabendo que estes homens eram sem honra e sem moral por meio da sociedade, aceita estar no meio deles, e é até criticado pelos fariseus. Quando eles olham e veem Jesus ao lado desses homens, dessas pessoas, eles vão dizer: como pode, dizendo ser o Filho de Deus, estando no meio de pessoas pecadoras. Eles julgavam porque se sentiam santos, se sentiam melhor do que aqueles homens. Mas nós sabemos que a diferença daqueles homens que convidaram Jesus para os fariseus é que o pecado deles era exposto para todos, mas o pecado dos fariseus era incutido, era encoberto. Eles pecavam e ninguém ficava sabendo. Só que, meus queridos, Jesus conhece todas as coisas. Ele sabe quem é bom e quem é mau, porque com ele mora a luz. Foi ele mesmo quem disse para Samuel, quando foi na casa de Jessé escolher um rei. Quando Samuel olhou para Abinadab e disse: certamente este é o rei de Israel, porque ele olhou a aparência do Abinadab. Mas quando Deus olha para Abinadab, Deus diz assim: Samuel, por que é que você acha que ele é o rei? Você está olhando para a aparência, mas eu não olho o exterior, eu olho o que está por dentro, porque o que está por dentro pode ser escondido ou encoberto para o homem, mas para Deus não, porque Ele sabe discernir as intenções e os pensamentos do homem. Ele sabe o que está dentro do meu coração, Ele sabe o que está dentro do seu coração. E Ele sabia que os fariseus se faziam de santos, mas eram verdadeiros hipócritas, porque pregavam a palavra, diziam que deviam amar, mas não amavam, rejeitavam aqueles homens, diziam: não vou andar com eles porque eu sou melhor do que eles, não vou andar com eles porque vou ficar mal falado. Só que Jesus estava andando com aqueles homens, só que a sujeira, o pecado daqueles homens não estavam contaminando Jesus, mas era a pureza de Jesus que estava dispersando
aqueles homens, porque a presença de Jesus no meio deles fez toda a diferença, porque enquanto eles eram rejeitados pelos fariseus, eles eram sedentos e, aleluia, famintos de palavra, e Jesus, percebendo que eles eram sedentos e famintos, Jesus começou a pregar o reino de Deus para eles. Jesus começou a anunciar a palavra, e dentre a palavra que Jesus anunciou, queridos, primeiro ele vai contar acerca de um pastor que tinha 100 ovelhas, e quando chega no aprisco, ele percebe que uma das suas ovelhas não estava ali. Então ele vai deixar as 99 no aprisco, e ele vai procurar a ovelha perdida, e ele vai encontrar aquela ovelha, vai chamar os amigos pastores, e vão se alegrar por ter achado a ovelha perdida. A segunda parábola que Jesus vai contar para estes homens é a seguinte: que uma mulher tinha 10 dracmas, mas ela perdeu uma das dracmas. Então ela vai acender a candeia, ela vai varrer a casa e procurar a dracma, e ela vai encontrar, e depois de tê-la encontrado, ela vai chamar as amigas e as vizinhas, e vai se alegrar por essa dracma. Só que quando Jesus vai contar a terceira parábola, a parábola ela é até parecida com as demais, porém ela é diferente, porque das duas vezes, da primeira que o pastor vai atrás da ovelha, e da segunda que aquela mulher busca a dracma perdida, a terceira, aleluia, vai nos falar acerca de um rapaz que tinha um irmão e um pai. Diz a Bíblia que este rapaz, sendo o mais novo da casa, ele decide no seu coração pedir para o seu pai a herança que ele tinha, o que demonstra para nós que ele era um homem rico, que o seu pai era um homem de posse, e ele vai dizer: me dá a minha parte que é devida, e o pai vai dar a ele a sua parte. E este moço, não muitos dias depois de ter recebido a sua herança, ele vai tomar uma decisão: eu vou sair da casa do meu pai. E a Bíblia diz que ele decidiu ir para uma terra longínqua, para uma terra distante. E a Bíblia vai dizer que a atitude desse moço, enquanto estava longe da casa do pai, era gastar tudo que tinha, aleluia, de forma irresponsável. Vai dizer que ele desperdiçava aquilo que estava na mão do pai, era multiplicado. Agora o que está na mão dele está sendo desperdiçado, e ele decide ir para longe do pai. E eu entendo o motivo desse rapaz, é porque enquanto ele está na casa do pai, aleluia, a primeira palavra é a do pai. Ele tem que fazer o que o pai deixa, ou o que o pai manda. Ele não pode fazer o que quer, ele não pode ir aonde dá na telha, ele não pode sair fazendo o que der na telha, não. Ele tem que viver de acordo com a vontade do pai, porque ele está na casa do pai. Só que chega um momento que ele diz: eu não quero mais viver debaixo da autoridade do meu pai. Como quem diz: eu quero ser um homem independente. Só que quando ele busca a sua independência, ele começa a fazer tudo aquilo que na frente do pai ele não fazia, porque o pai não deixava. Ele começou a andar por aí para poder, aleluia, prostituir. Ele começou a andar com más companhias, e foi gastando tudo que tinha, queridos, até chegar um momento em que, quando acabou o dinheiro, a Bíblia vai dizer que quando acaba o dinheiro, vem uma grande fome na terra que aquele rapaz resolveu morar. E quando vem aquela fome na terra, aleluia, aquele moço não tinha uma mão para ser estendida para ele. Os amigos abandonaram, aqueles que outrora gastavam com ele, aleluia, e viviam uma vida regalada, deixaram ele de lado. Ele passou a ficar sozinho. E sabe por quê? Porque tudo aquilo que nós recebemos fora da casa do pai é ilusório, é passageiro. As amizades lá fora, elas só duram até o momento que tudo vai bem.
bem. Os prazeres lá fora só duram até o momento que tudo vai bem, mas quando chega o momento de passarmos por alguma adversidade, de passarmos por alguma situação difícil, quem está lá fora não pensa duas vezes em abandonar, não pensa duas vezes em abrir mão de cada um de nós. Só que este rapaz estava vivendo aquilo que ele plantou, porque lá na casa do pai, queridos, ele, aleluia, até vivia debaixo da direção do pai, mas ele tinha onde reclinar a sua cabeça, ele tinha alguém para poder responder por ele, ele tinha alguém, aleluia, que tinha experiência para poder cuidar dele, mas ele resolveu viver de acordo com a sua própria vontade. E isso aqui ensina para cada um de nós, sabe, porque às vezes nós pensamos que este rapaz se trata de uma pessoa descrente, mas na verdade está falando de alguém que morava na casa do pai, de alguém que tinha relacionamento com o mesmo e decidiu viver de acordo com o seu próprio querer. Ele está ensinando para nós aqui com o seu erro, sabe qual? É que quando eu decido tomar as rédeas da minha vida, muito possível é que eu venha fracassar. É por isso que eu quero dizer para você aqui nesta noite, que aqui você não venha querer ser independente do pai, continua dependendo dele, continua colocando a tua família na mão dele, o teu filho, o teu casamento, os teus negócios. Não queira ser independente do pai, seja aquela pessoa que o tempo todo diz: pai, eu dependo de ti, eu confio em ti, tudo que tenho, tudo que possuo vem do Senhor, nada é meu. Então, meus queridos, aquele rapaz, ele pega tudo que é seu e gasta, e quando vem a fome naquela terra, diz a Bíblia que ele vai procurar um emprego, e o emprego que ele consegue encontrar é de cuidar de porcos. E a Bíblia vai enfatizar isso pelo fato de que este moço é um judeu, e para judeu é vergonha cuidar de porco, porque porco é um animal imundo para eles, e agora ele está cuidando de um animal imundo, e diz a Bíblia que ele está dando de comer para os porcos, e ele olha o que o porco está comendo, e ele deseja se alimentar daquilo que o porco come. E olha para você ver o estado deplorável que aquele rapaz ficou ao estar longe da casa do pai. Na casa do pai ele tinha abundância, agora longe do pai ele está vivendo um tempo de miséria, um tempo de fracasso, um tempo de derrota, causado pela atitude dele mesmo, causado pela má escolha que ele teve. E diz a Bíblia que ele desejava comer aquilo que o porco comia, mas ninguém lhe dava nada, porque não adianta querer viver longe da presença do pai, porque ninguém se preocupa com o filho senão tão bem quanto o pai. Aquele homem, ele estava literalmente sozinho naquele momento. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que a Bíblia vai dizer que chega um momento que ele vai cair em si, porque ele deseja comer aquilo que o porco comia, mas ele não come, porque ele vai começar a lembrar da casa do pai, e ele vai dizer: na casa do meu pai tem abundância de pão, tem abundância de pão ao ponto dos jornaleiros do meu pai comerem bem. Perceba que quando veio a dificuldade, quando veio o problema, quando veio o tempo difícil, a primeira coisa que aquele rapaz lembrou foi da casa do pai. Mas, irmãos, ele não lembrou do pai, ele lembrou do que tinha na casa. E o que é que tinha? Tinha pão. Ele lembrou daquilo que estava fazendo falta no momento. Ele lembrou: olha, eu estou sentindo falta é do pão. E onde é que tem pão? Na casa do pai. Não adianta procurar pão lá fora, porque lá fora tem bolota de porco. Mas quando você que é da casa lembra que na casa do pai tem pão, você diz: até quem trabalha lá, até quem não é filho, até quem é trabalhador, se alimenta bem, porque lá tem abundância. Queridos, quando nós estamos na presença de Deus, diante dele que é o Pai,
Ele cuida de nós tão bem, que Ele mesmo disse, aleluia, através de Jesus, seu Filho, para os discípulos, dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, porque as aves dos céus, elas não plantam, elas não fiam, todavia o Pai cuida muito bem delas. Elas comem, elas bebem, porque Deus dá para elas o alimento. Sabe o que isso aqui significa? É que quem está na presença do Pai, andando na sua direção, por Ele é tratado, dele é cuidado. E nesta noite um aviso de Deus para muita gente aqui é: permaneça na casa do Pai, porque a casa do Pai pode até não ser perfeita, mas o Pai está na casa, e enquanto o Pai estiver na casa, você será cuidado, alimentado. Aleluia. A casa do Pai é casa de pão, e lugar de pão fala de fortalecimento. Pão fala de fortalecimento. Jesus olhou para os seus discípulos um dia e disse: vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer da minha carne, esta certamente não morrerá, será fortalecido, porque Ele é o pão do céu. É aquele jovem, lembra que na casa do Pai tem pão, e ele vai lembrar que até os jornaleiros, os trabalhadores, se alimentam muito bem, são bem tratados pelo Pai. E ele então vai começar, irmãos, a pensar em uma forma de ir para casa e pedir misericórdia. Ele vai começar a pensar em uma forma do Pai o receber. E ele diz: eu vou voltar para a casa do meu Pai, e quando eu chegar na casa dele, eu vou dizer para ele: eu pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. Faze de mim um dos seus trabalhadores. Ele já foi com a palavra toda pronta, Henrique. Ele já escreveu no papelzinho, colocou no bolso. Chega lá, eu vou falar desse jeito com o Pai. E diz a Bíblia que ele vai chegando do jeito que estava, sujo, maltrapilho, descalço, aleluia, envergonhado, aleluia. Quem sabe, né, se fosse nos dias de hoje, fosse um filho nosso, nós não olhávamos para ele e dizíamos: eu te avisei, rapaz. Mas diz a Bíblia que quando ele vai chegando, o Pai o avista de longe, porque o olhar dele vai aonde o meu olhar não consegue alcançar. Ele vai além, ele vai longe. O olhar do Pai enxerga o moço de longe. Diz a Bíblia que o Pai, aleluia, se levanta e vai ao encontro daquele rapaz. E quando ele chega perto do rapaz, o rapaz vai falar o que ele tinha planejado. Oh, meu pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar para o senhor aí na fazenda, e o senhor pode me pagar salário. E o pai olha para ele e fala: ei, você não vai ser trabalhador, não vai ser empregado, porque você é filho. E diz a Bíblia que ele vai chamar os funcionários daquela casa. E quando chama os funcionários, ele vai dizer, irmão Gideão, para os funcionários: coloca uma túnica nova sobre ele, porque ele está despido, a roupa está velha, está rasgada. Põe uma roupa de filho nele, e daqui a pouco põe um anel no dedo, porque o anel no dedo só usava quem era dono da casa, e só quem fazia parte da família. O anel no dedo representava a autoridade sobre os trabalhadores daquele lugar. O pai estava dizendo: quando ele saiu, ele perdeu a sandália, ele perdeu a veste, ele perdeu, aleluia, tudo que tinha, mas agora eu estou restaurando tudo de novo. Coloca a veste nova, coloca o anel no dedo e calça os pés dele. E calçar os pés, irmãos, era uma coisa muito importante, porque quem andava descalço naquele tempo é escravo, não era nem trabalhador, porque tinha trabalhador livre, mas quem andava descalço era escravo, não tinha opção,
porque era obrigado, não recebia, apenas pagava, nunca era acrescentado, sempre era subtraído na vida do escravo. Só que o pai está dizendo: ei, aqui não, lá você pode até ter tido um momento de escravo, ter desejado comer o que é comida de porco, mas aqui, meu filho, eu vou pôr sandália no seu pé. Eu vou pôr sandália no pé, porque quem olhar para você não vai dizer que é escravo, vai dizer que é filho. Você não vai pisar, aleluia, com seus pés em chão. E diz a Bíblia que aquele moço recebe então a túnica, o anel no dedo e aquela sandália, meus queridos. E não bastasse, a alegria do pai foi tão grande que o pai falou assim: agora nós vamos fazer uma grande festa. Porque perceba que quando o pastor achou a ovelha, ele fez festa. Quando a mulher achou a dracma, a mulher fez festa. Só que o pastor foi atrás e a mulher também. O pai fez festa, mas quem disse que ele foi atrás? Ele esperou o filho voltar. Porque a diferença da ovelha e da dracma para o filho é que a dracma é um objeto inanimado. Ela não tem perna para andar, ela não tem como se movimentar, caiu ali ela fica. Então a mulher tem que procurar. A ovelha até tem pata, até caminha, mas não tem raciocínio. Então o pastor tem que ir atrás. Mas se tratando do filho, o filho sabe o caminho de casa, ele sabe onde o pai mora, ele sabe onde achar o pai. Aleluia. Eu sei que tem pessoas que já procurou em tanto lugar a paz, tem pessoas que já procurou em tanto lugar a alegria, já procurou saciar sua alma de tantos os modos e está só que quebra a cara, porque está tentando na bebida, na cocaína, no crack, na maconha, na prostituição, no adultério, na mentira, na fornicação, está tentando em todo lugar. Mas se um dia foi filho de casa, sabe que é só na casa do pai que tem sustento, é só na casa do pai que tem restauração de verdade, porque no dia que o moço chegou, foi restaurado tudo aquilo que ele perdeu. Levanta a sua mão, só você que veio aqui nesta noite como filho. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu não sei como você entrou aqui hoje, se entrou como filho ou se entrou como perdido, mas o pai está de coração aberto aqui, te esperando e dizendo: tu é filho e eu tenho restauração para a sua vida, tu é filho e eu tenho obra para fazer na sua vida. Oh, aleluia, aleluia. Aquele moço volta para a casa do pai, o pai o recebe, e agora o pai quer dar um banquete, o pai quer matar um bezerro cevado, quer fazer um churrasco, quer alegrar com o filho. Só que, irmãos, aquele moço tinha um irmão, aquele moço não era filho único, na casa do pai também tinha um irmão mais velho, e o irmão mais velho, ele ficou na casa quando o mais novo foi embora. E o texto vai nos revelar, pastor Evaristo, que ele ficou na casa trabalhando. A Bíblia vai dizer que ele ficou na casa servindo ao pai. E quando ele chega em casa, ele está vendo música, ele está vendo alegria, ele está vendo as pessoas cantando, dançando, e ele vai perguntar o que é que está acontecendo para alguém que estava ali. E quando, aleluia, um dos trabalhadores daquela casa vai dizer para ele: seu pai está dando uma festa, ele vai perguntar qual é o motivo. E quando a pessoa fala o motivo, é que seu irmão retornou, aquele filho muda o semblante na hora, ele entristece, ele fica, irmãos, com o semblante caído, porque para ele se era uma injustiça ver festa naquela casa por um filho que deu tanto desgosto para o pai. Ele dizia: não é possível que o meu pai está dando festa para receber uma pessoa que só apunhalou ele pelas costas. Só que quando o pai
pai vai lá fora para conversar com ele, o pai vai olhar para ele e vai dizer: meu filho, vamos entrar, seu irmão está aí. Aquele homem disse: esse teu filho, ele saiu por aí, desperdiçou tudo que tinha, com as meretrizes, gastou tudo que tinha, com as bebidas, e o Senhor recebe com festa. O pai, irmãos, vai dizer o motivo pelo qual aquela festa estava sendo feita. Ele vai dizer: o motivo desta festa é que esse teu irmão estava morto. O irmão estava morto. Vamos lá, você faz melhor do que esse irmão estava morto. E qual é o motivo da festa? Estava, mas reviveu. Estava perdido, estava, e agora foi achado. Não é mais perdido, não está morto, ressuscitou, está restaurado, estava caído, agora está de pé. A história mudou, meu filho. Vamos celebrar com a restauração do seu irmão. Porque quando aquele jovem fala teu filho, o pai devolve para ele, lembrando quem o irmão era. Ele diz: é meu filho, mas também é teu irmão. Ah, Jesus, quando eu comecei a ganhar interpretação acerca disso aqui, irmãos, eu confesso para os irmãos que eu cheguei até me sentir como se estivesse apanhando, porque esse jovem aqui, que ficou na casa do pai, o irmão mais velho, ele disse: olha, eu não posso me alegrar com meus amigos e ganhar um cabrito do Senhor para me alegrar com eles, mas esse teu filho aí ganhou um bezerro cevado. E ele vai dizer para o pai: eu te sirvo há tanto tempo e eu não ganhei nada. O que aquele moço estava reivindicando, sabe o que é? É que ele trabalhou para o pai e ele queria receber. O que ele estava dizendo é: eu estou trabalhando para o Senhor sem salário. O Senhor está se alegrando, está entregando para o meu irmão algo, e eu não recebi nada até agora. Só que o pai vai lembrar ele, parece que era desculpa a expressão, parece que aquele rapaz era um bocozão. Eu digo isso porque quando o pai ouve isso, o pai vai falar com ele: meu filho, tu estás comigo desde todo o tempo, e tudo que é meu é teu. É só você pegar e desfrutar daquilo que eu tenho, porque você está na casa, você mora aqui, o que é meu é teu. Ele estava reivindicando que o filho mais novo ganhou e ele não, e o pai estava dizendo: é só você pegar na hora que você quiser, porque já está disponível para você. E isso acontece com muita gente da igreja, que porque tem 10 anos, 15, 20, e quando chega alguém, um mês, um ano, Deus já faz uma obra, ele está esperando há 20 anos, ele faz biquinho, fica com ciúme, começa a querer ver seus direitos, e Jeová está dizendo: ei, se tu é filho e está na casa, é só tomar posse, porque o que é meu é teu. Ei, ela pode ter chegado ontem, Jesus curado, mas se você crer, ele te cura também. Ele pode ter aberto a porta e melhorado na vida de alguém, mas se tu creres, ele melhora na tua também. Se ele transformou o filho dela, ele também transforma o teu. Se restaurou o casamento, ele restaura o teu. O problema é que o ciúme daquele rapaz foi tão grande que ele disse: olha, eu não vou entrar, porque o Senhor matou para ele um bezerro cevado e eu quero me alegrar com meus amigos. Esse teu filho só te deu problema e eu me esforcei para te agradar. Quando nós olhamos isso aqui e vimos ele dizendo: eu te servi, percebemos que este rapaz estava perdido na casa. E qual é o motivo dele estar perdido na casa, pastor? É que não adianta ele ter estado esse tempo todo com o pai, sendo que ele tratava o pai como se fosse patrão dele.
Ele estava esperando o pai dar a ele um cabrito para legar com os amigos, enquanto ele tinha tudo disponível, sendo filho. E como é que ele tentava agradar o pai? Trabalhando. Não, eu vou trabalhar porque aí eu vou agradar o pai. Eu vou trabalhar porque aí o pai vai me ver. Quando na verdade o pai está mais interessado em você do que no seu trabalho. Porque o filho que foi embora voltou sem nada. Ele saiu com alguma coisa e voltou sem nada. Só que voltou e o pai está beijando, está abraçando, não quer saber se está surdo, não quer saber se está sem dinheiro, não quer saber como ele está. O pai está o recebendo de volta, porque o pai está mais preocupado comigo do que, aleluia, com as outras coisas, com as coisas materiais. E aquele moço, irmãos, quando ele cai em si, quando ele percebe que tudo que é do pai também é dele, eu quero crer que aquele moço fica sem graça, porque ele vai, puxa vida, não é verdade, eu estou aqui, eu posso tomar posse de tudo isso também, e eu estou aqui brigando por causa do novilho cevado. Irmãos, aquele moço vai dizer, para nós concluirmos aqui: o Senhor está fazendo festa para esse teu filho. Quando ele diz esse teu filho, ele está rejeitando aquele que errou, dizendo: esse não é meu irmão. Ele está dizendo: ele é propriedade sua, ele não é nada meu. Porque às vezes a gente tem dificuldade de aceitar quem errou. Às vezes, irmão, nós temos dificuldade de abraçar quem caiu. Às vezes vivemos uma certa hipocrisia de chegarmos aqui e perguntar quem quer aceitar Jesus ou quem quer reconciliar. A gente, aleluia, até recebe, até dá um beijo naquele momento, mas quando nós entendemos que a pessoa já está convivendo conosco e sabemos que ela caiu ou que ela teve, aleluia, algum erro, irmãos, ao invés de olhar para ela, muitas vezes nós saímos comentando para um e para outro o que aconteceu. Muitas vezes nós acabamos recriminando, acabamos dizendo: olha, eu não quero que você anda com fulana, eu não quero que você anda com Bertano, olha, não conversa com ele, eu não conversa com ela, ele fez isso, ela fez aquilo. E o pai está olhando e está dizendo: errou, mas é teu irmão. E nesta noite nós temos que reconhecer que se eu sou filho de Deus, o meu irmão também é. E se a graça me alcançou, a graça que me alcançou é a mesma que alcança a vida dele. Não adianta eu querer, irmãos, me fazer de super crente, senão eu estou sendo como um dos fariseus. Eu estou como aquele homem que Jesus ilustrou, dizendo que ele orava e batia no peito, dizendo: obrigado porque eu sou judeu, obrigado porque eu sou homem, obrigado porque eu não sou mulher. E o outro dizia: tem misericórdia de mim porque eu sou pecador, tem misericórdia de mim que eu sou falho. Irmãos, nós precisamos entender que estamos vivendo em unidade, estamos vivendo em uma olaria, e na olaria não tem só vaso construído, tem vaso em construção, tem vaso quebrado, mas o oleiro está na casa trabalhando, fazendo a sua obra. E pega essa, aquele que começou a boa obra, operando Deus quem? Fiel é aquele que começou. Se ele começou, ele vai terminar. Existem momentos que você vai ver pessoas inteiras se quebrando. Existem momentos que você vai ver irmãos seus falhando. E quando isso acontecer, pelo amor de Deus, não faça como esse rapaz, não jogue ele fora. Pega na mão dele, ora com ele, peça a Jeová para restaurá-lo. Porque, irmãos, uma alma vale para Deus mais do que o mundo inteiro. Aleluia. Jesus disse: um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. Mas antes de dizer esforça-te, eu preciso ajudar também. Eu preciso fazer alguma coisa por ele. Não adianta sair julgando, apedrejando, não adianta eu sair por aí condenando, sendo que eu não orei, sendo que eu não estendi a minha mão, sendo que eu não levei uma palavra, sendo que eu não dei um ânimo, uma motivação para a pessoa. A Bíblia vai dizer, queridos, que o pai vai lembrar para aquele moço que aquela pessoa pecadora, aquela pessoa que estava ali sem merecer, era um irmão dele.
Era uma pessoa que era irmão, fazia parte da família. E quem erra faz parte da família. Nós não podemos aceitar o erro, o pecado, mas nós precisamos aceitar o pecador, irmãos. Aleluia. E abraçá-lo, aleluia, porque o Senhor o convencerá. E nós cremos que se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eu creio dessa forma, e se você crê assim, te convido a ficar de pé para nós orarmos e agradecermos a Deus por essa palavra.